Olá, gente. Esta é mais uma live da Coltone Lab e hoje a gente vai ter a participação do nosso ilustre integrante, o doutor Alain Amorim, que é advogado, proprietário da Alain Amorim Sociedade Individual, especializado em privacidade e proteção de dados, certificado pela Data Privacy Brasil e integrante da Coltone Lab no núcleo jurídico. Boa noite, Alain. Tudo bem com você? Boa noite, Ana. Tudo bem? Melhor agora de estar aqui com você e com toda a sua audiência também aqui do Acatalume. Ah, bacana. Um prazer poder conversar com você aqui nessa live, a gente trocar uma ideia bem tranquila sobre como nós dois vamos parar nesse tema. Eu acho importante a gente explicar os nossos pontos de partida, né? E vamos lá, né? Vamos para essa live, vamos que vamos. Alain, nós dois somos advogados militantes, e como advogados militantes, a gente se lança nas pautas que envolvem justiça social. E a LGPD, ela chegou, né? Chegou de um jeito... Ela demorou a chegar, mas quando chegou, chegou chegando. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como que esse tema entrou dentro da sua advocacia, como que isso te despertou para essa militância em direito, à raça, antirracismo e tecnologia. Conta aí para a gente. Ana, realmente foi algo avassalador, porque quando a gente começa a estudar e começa a compreender, ao mesmo tempo ele é assustador, a potência dessa nova sociedade, mas ao mesmo tempo a gente é filho de resistência, né? Então a gente é convidado para esses desafios que efetivamente a gente precisa estar dentro do nosso possível, claro, combatendo e possibilitar que futuras gerações possam continuar. Então, entrar na sociedade, nessa busca da privacidade e proteção de dados, começou assistindo um documentário, e esse documentário mexeu muito comigo, e eu falei, cara, eu preciso compreender isso, mesmo que não seja para a advocacia, que é o que eu aconselho a todos. Independente da advocacia, independente da área de atuação, a gente precisa tomar pé sobre essa nova sociedade que a gente está vivenciando, né? Essa transformação e o que isso vai gerar para a sociedade, sobretudo para a comunidade negra e a comunidade de minorias. Então, isso para mim foi muito impactante. Então, a partir do momento que a gente começa a debruçar sobre as literaturas que já estão aí à disposição e os casos que vêm acontecendo na prática, sobretudo reconhecimento facial, a gente está falando também aí de investigação mais aprofundada, de inteligência, a gente está vendo aí a transformação social de todas as empresas buscando coletar todo tipo de informação sobre sobre o cidadão, sobre a sociedade. Então, isso é muito preocupante. Então, a gente precisa, de fato, tomar pé para exigir, né, limites ou banimentos em determinadas áreas. O banimento é a única solução. Mas a gente Uhum. sabe que isso também mexe com grandes empresas, governos que efetivamente já estão trabalhando com dados, mas não dá o devido à segurança à sociedade. Então, a gente precisa, de fato, ficar atento. A partir daí, isso move e é o que a gente está agora tentando firmar bases para poder ajudar não só a advocacia, mas com toda a população. Comigo, despertar para essa militância aconteceu de uma forma também muito louca, porque eu milito na OAB, faço política de ordem há 14 anos e já fui vice-presidente da Comissão de Bioética e Biodireito. Eu posso dizer que nessa comissão as perspectivas estavam sendo ensaiadas para esse momento, né? E, só que eu não tinha a dimensão dos desafios e das problemáticas que esse tema traz para a gente, né? Então, eu sou técnica em proteção de dados
Não, não é de proteção de dados, ó, já fugiu. Processamento de dados. Eu sou técnica em processamento de dados, né? Que processar dados é construir construir esse caminho, né? Que a gente vê hoje e que transforma lá no algoritmo, enfim. E eu fiz isso em 1998, me formei em técnica em processamento de dados em 1998. E eu pensava, gente, mas processar dados isso é muito chato, eu detestava programar. Programar era muito chato para mim. E acabei me distanciando disso, mas sempre gostei de tecnologia. Eu uso redes sociais desde os 14 anos de idade, então é muito tempo dentro desse universo virtual. E aí, nessas minhas andanças na política de ordem, eu fui convidada a participar da primeira Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da subseção aqui do Rio. Atualmente estou ocupando a posição de secretária-geral da comissão. E aí, quando eu cheguei na comissão, eu me deparei sendo a única pessoa negra da comissão. Apesar da nossa presidenta ser uma mulher extremamente progressista e tudo mais, mas o mercado da LGPD, que envolve a LGPD, ele foi acontecendo pelas beiradas e nós ficamos de fora mais uma vez. Né? Nessa corrida toda a gente sempre fica. E aí eu comecei a pensar na LGPD pela perspectiva dos impactos sociais e também pela perspectiva do próprio networking. Né? Todo mundo avançando e já fazendo negócios em torno da LGPD e eu sem ver os escritórios liderados por pessoas pretas de fora dessa corrida e também sobre a situação social disso tudo, e me chamou a atenção. Só que quando eu fui mergulhar nesse assunto, foi ficando cada vez mais fundo, e eu fui ficando sem pé para dar conta nele. E aí, nisso, veio a Caltune Lab, e a gente se encontrou junto com outras companheiras e companheiros, e nós estamos tentando entender quem somos nós no meio disso tudo e como que isso afeta as nossas vidas diretamente, né, Alain? É assim que está acontecendo com a gente, né? Com certeza. E o impacto, né, ele é avassalador. Inclusive, quando você traz assim, pô, Alain, e os escritórios? A gente já percebe que o mercado já não vem respeitando. E grandes empresas que estão respeitando é porque já tem um contato internacional, né? Então, os grandes escritórios já estavam sendo monitorados ou monitorando a legislação em virtude da Europa, em virtude dos Estados Unidos, em virtude das relações comerciais que esses escritórios já estavam dentro do seu fluxo, né? E com a possibilidade também de ter viajado, ter feito intercâmbio, mestrado fora, isso faz um network muito forte também, e que acaba facilitando para esses grandes escritórios. E aí vem um do déficit nosso, essa possibilidade também de estar nesse local, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país que não permite ainda uma união dos povos, em virtude do racismo estrutural que a gente é a mola propulsora, né? Inclusive, se eles estão lá, é porque na realidade se utilizaram e se beneficiaram sobre esse racismo que é imperado aqui no Brasil. Então, essa legislação, ela é um pouco elitizada, sim. Inclusive, os próprios cursos que são hoje oferecidos no mercado não são baratos, né? Eu venho de um local que, inclusive, eles fazem lá também uma certa bolsa e tal, mas para o mercado é irrisório. Não estou querendo desmerecer, a iniciativa é muito salutar, mas o mercado é muito maior. E espero que outras instituições também possam aumentar esse olhar para a advocacia negra e permitir que novos advogados, principalmente os novos advogados que efetivamente já estão sendo impactados de cara, né? Quando a gente fala também do desafio, a gente precisa compreender qual era a advocacia antes da pandemia, antes desse governo que está aí, antes da LGPD. A gente já sofria bastante com a advocacia, né? A advocacia, tanto é que a gente brigou, e aqui ressaltar o belo trabalho das mulheres negras, que foi esse conjunto
de atuação para ser aprovado as cotas, que a gente vai verificar agora, né, com essa formação de novas chapas, como é que vai ser, como é que a gente vai estar estando atento a esse passo para verificar como a gente vai se comportar dentro da OAB, porque esse espaço também é muito salutar, principalmente nessa prospecção de clientes. A gente sabe que efetivamente esses cargos também refletem para o mercado profissional. Não é simplesmente estar na OAB e que efetivamente sua advocacia fica parada. É uma doação, mas estar nos espaços de poder de decisão reflete também no orçamento do escritório, né? Nos lugares que o escritório pode estar e representando essas empresas. Então, a gente tem aí um desafio que é brigar pelos espaços, né? Dentro da OAB, fora da OAB também, e ser contratado e ser remunerado pela nossa capacidade técnica, que isso não precisa colocar na mesa, porque isso já está posto aí há anos, a capacidade técnica nossa, seja dentro da advocacia, seja em qualquer outra área, e efetivamente mudar essa cultura, né? Que é entender que a gente não pode ou não estaria qualificado para assumir esses postos. Ok. Perfeitas ponderações e reflexões, hein, Alain? E aí, você falando nisso tudo, eu pensei na advocacia 4.0, que também tenta nos excluir. Sendo que essa advocacia 4.0, quando eu penso de uma outra forma, eu percebo que é a advocacia que a gente pratica, que é essa da negociação. A advocacia negra pratica a advocacia 4.0 há muito tempo, né? Que é essa coisa de se adaptar aos novos modelos de negócio. A gente faz isso o tempo inteiro para poder resistir ao mercado. Apesar de eu me considerar uma advogada artesã, a minha advocacia é bem raiz, é bem artesanal. A advocacia que a gente pratica aqui no Comane Lima, ela é bem assim, mas ao mesmo tempo ela é muito advocacia 4.0. Só que é uma advocacia 4.0 com muitos obstáculos, por simplesmente sermos pessoas negras, né? Que aí o primeiro obstáculo é de estruturar um escritório e com a anuidade do jeito que é, e ao mesmo tempo o escritório tem que ter uma qualidade, tudo tem que acontecer de uma forma, porque a gente tem que, parece que ainda nós temos que provar tudo 10 vezes quando não temos, mas por causa do racismo, isso acaba sendo pautado dessa forma. E aí, nessa questão da advocacia 4.0, governo tecnologia, aí essas Lawtechs, essas empresas todas, que são empresas caras, para a gente poder ter uma tecnologia de ponta no escritório, de acompanhamento processual e tudo mais, isso acaba isolando o direito do próprio direito e acaba isolando a advocacia mais proletária do próprio direito, né? E isso é uma coisa que o espaço da OAB, quando tem pessoas negras, é um espaço para a gente militar para tentar tornar a advocacia mais equânime, né? Por assim dizer. É a nossa luta dentro do espaço da OAB. É uma advocacia, é uma casa da democracia para todas e todos, né? Para toda a diversidade da advocacia. E aí eu gostaria que você contasse, já mudando completamente de assunto, eu gostaria que você contasse aqui nessa live aquela situação do reconhecimento facial em Salvador. Essa história que começou aí, que é muito interessante, a sua militância jurídica, a justiça social passa muito. Essa história é muito um exemplo real disso, desse seu engajamento. Conta aí pra gente. O que acontece? A Bahia vem já se utilizando há um tempo do uso do reconhecimento facial do software, né? E colocou esse software apenas em locais estrategicamente para coletar dados da população negra. Por que eu digo isso? Porque os aparelhos estão localizados no metrô, está localizado na rodoviária e está localizado também no ferryboat. Se você analisar as pessoas que estão e que necessitam estar nesse espaço, é a grande população de Salvador
que é pobre e negra. Existe um projeto também de ser um sistema interligado. Então, hoje, a Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ela, munida desses equipamentos, vem formando um banco de dados somente de pessoas negras e pobres. E por que eu digo isso? Porque se eu que tenho um carro não necessito pegar transporte público, os meus dados não estão sendo coletados. E quem são essas pessoas que efetivamente têm carro e que moram em locais privilegiados da cidade? É a população de Salvador que tem recursos, né? Eu estou falando da burguesia de Salvador. Então, essa população, efetivamente, ela não está tendo os seus dados coletados. Para nível de compreensão da população, a gente pode entender assim, SPC Serasa, qual o impacto para um cidadão que está com o seu nome no SPC Serasa? Agora multiplique isso para fim de segurança pública. Porque a partir do momento que eu segrego parte da população e eu coleto dados somente dessa população, e um dado importante é dizer o seguinte, o objetivo da segurança pública era para buscar foragidos. Então, a partir do momento que ele coloca esses equipamentos em determinados espaços, ele está dizendo que, nesses locais, o foragido está. Mas o nome foragido, por si só, ele pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro da Secretaria de Segurança Pública, ele pode estar em qualquer lugar, nos ambientes sofisticados de Salvador. Então, colocar isso como plano é um plano de fumaça, né, para dizer à população e passar para a população uma falsa segurança. Agora, recentemente, a gente está aqui vendo o bairro de Valéria tendo tiroteio. Cadê essa segurança? Agora, recentemente também, o governador fez a extensão desse projeto para municípios que nem sequer têm cartórios. Será que essa população precisa de reconhecimento facial ou de cartório? Aí, para não dizer que eu estou batendo na segurança pública e não pensando nos servidores, é preciso pensar o seguinte, o plano de saúde, o Planserv dos servidores públicos tem um teto. Se acontecer qualquer coisa com esse servidor, e ultrapassar o teto, ele vai ter que arcar. Aí eu estou falando também de uma polícia militar que não tem qualificação, está estagnada. Eu estou falando da polícia militar também que não tem os devidos equipamentos. É engraçado que aqui eu vejo de vez em quando tem um policial que parece que ele fez um curso de negociação, foi fora, e só aparece ele. Quer dizer, o Estado, a Bahia, do tamanho que só teria um profissional para a negociação. Então, a gente está falando também de investimento público mal gerido. E por que tudo isso? Porque a gente está hoje vivendo uma sociedade que circula e necessita dos dados para a produção de informação e ação. Então, hoje, na Bahia, o que impera é o uso do reconhecimento facial para fins de coletar dados para a formação de um banco de dados. A partir desse banco de dados, somente essa população que está lá, que é pobre, ela está sendo investigada. E aqui, trazendo para o direito penal, dizer o seguinte, não existe indício de materialidade ou de autoria. É o que fere, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Então, se falar hoje em Estado Democrático de Direito e entender que a gente está vivendo uma crise, eu vou dizer que a população de Salvador hoje já sofre uma ditadura. Infelizmente, a população de Salvador hoje já sofre uma ditadura militar porque está sendo coletados os seus dados para fim de segurança pública. Ou seja, eu estou enxergando, o Estado da Bahia está dizendo para essa população dizer o seguinte, olha só, vocês aí são possíveis foragidos e eu tenho que vigiar, sem ter qualquer inquérito. Ou seja, então deve estar aí, com certeza, diversas pessoas sendo abordadas equivocadamente, injustamente, tratada como foragido. E
infelizmente, essas mesmas pessoas não podem chegar na delegacia e não vão chegar na delegacia porque tem medo de retaliação. Ou muitas, infelizmente, acreditam que seria um procedimento de rotina. Já sabe como a polícia age, né? Então, vamos evitar. Então, a gente está aqui vivendo uma ditadura. Então, em virtude desse cenário e por estar efetivamente por dentro da matéria, buscando compreender mais e trazendo isso para o meu dia a dia, eu promovi um mandado de segurança. Mandado de segurança esse, que está em tramitação no tribunal. Atualizando você, o mandado de segurança, as autoridades, secretário de Segurança Pública e o comandante da Polícia Militar foram notificados, não apresentaram nenhuma manifestação, né? Somente o governador dizendo que não praticou nenhum ato, pedindo a sua exclusão do processo. A gente está aguardando aqui a manifestação do Ministério Público, já está para o Ministério Público apresentar seu parecer. No dia 20, o sistema registrou que começa a contar o prazo de 10 dias. Então, daqui para final do início do mês, né, praticamente de setembro, a gente vai ter aí um parecer do Ministério Público. Espero que o Ministério Público efetivamente exerça seu papel, trazendo seu viés, porque é inadmissível. O próprio Tribunal da Bahia, se você acessar o site, ele tem uma seção trazendo a LGPD, inclusive trazendo o guia disponibilizado pela CGU, salvo me engano, de práticas, de boas práticas. E a gente não tem isso em nenhuma informação no site da Segurança Pública da Bahia. Então, é muito preocupante, né? Daí que efetivamente a gente conta com todos da sociedade, que inclusive vai ter acesso, ou está tendo acesso a essa nossa live, para acompanhar e exigir não só a mim, que eu acho que também, Ana, neste momento que a gente está vivendo de crise, a gente começar também a agir de maneira se utilizando do que a própria Constituição nos diz, né? A gente tem os elementos, a gente tem os remédios, então a gente tem que começar a utilizar. Eu coloquei o meu nome na ação e promovi impetrei o MS, né? Em meu nome, e efetivamente abordei que aquilo na realidade não está apenas sobre o meu corpo, mas sobre o corpo de toda a sociedade baiana, sobretudo da população negra, que precisa efetivamente ser protegida. Porque a gente está falando de uma ação que eu entendo que vai ter repercussão muito lá na frente. Porque a partir do momento que a segurança pública tem um banco de dados e a gente conseguir hoje derrubar, no sentido que seja inutilizado esse banco de dados, a gente está salvaguardando os cidadãos futuramente, porque a gente não sabe o que eles podem fazer com um banco de dados desse. Né? Então, a gente teve aí diversas instituições como STF, STJ, o Tribunal Superior Eleitoral, tendo ataque de hacker. Imagine se isso efetivamente cai num hacker da vida. Eu não vou nem muito. Se você adentrar em qualquer delegacia hoje da Bahia, é deplorável. Desculpa, que entrou alguma coisa aqui. Não tem hoje condições nenhuma das estruturas físicas, sequer tecnológicas. Né? Tinha locais que eu já entrei que, tipo assim, eu não tenho escrivão. O computador não está funcionando. Aí eu lhe pergunto, será que esses softwares, esses computadores são atualizados? Será que efetivamente não está usando pirata? Porque, por exemplo, eu tive que renovar agora aqui meu pacote de Word, foi R$ 500. Né? É um valor pesado, mas efetivamente eu que estou trabalhando com privacidade e proteção de dados, eu preciso ter no mínimo que meu computador, a minha estrutura aqui, tenha atualizações dos softwares que eu utilizo, sob pena de efetivamente eu dar acesso a um hacker da vida e prejudicar a minha imagem, os meus clientes, a sociedade em si também fica impactada. Então, a gente está falando de uma legislação que exige muito cuidado, exige investimento.
E Sim. é todo dia. Porque um vacilo que você dá aqui, acessando um site desatualizado ou um site pirata, você pode comprometer todo o seu cliente. Imagine uma estrutura estatal que tem uma gama de informações de um cidadão. Ela precisa trazer a segurança que os dados estão sendo tratados de forma segura, dar essa garantia a gente e que essa efetivamente seja auditável, né? Que a gente possa acompanhar, a sociedade deve acompanhar. Por isso que a gente fala em proteção de dados. Privacidade já está no sentido mais privado em si, mas quando a gente está falando da proteção de dados, a gente está levando, dizendo o seguinte, olha, eu não quero me negar que você analise meus dados. Eu quero que você efetivamente, ao ter acesso aos meus dados, me garanta segurança, que Faça com efetivamente, transparência, faça com né? transparência o uso desses dados, né? Exatamente. Para qual finalidade, né? É. Então, Laís, eu me especializei na matéria na mesma escola que você, né? E lá eles até falam, né, que a LGPD ela é um novo pacto social, mas é uma mudança cultural de fato. Por isso que é tão delicado, por isso está sendo tão difícil esse começo, porque é uma mudança de cultura. Né? A gente vai, a sociedade ainda não se preparou para isso. E por isso que o nosso coletivo, o Alcaltone Lab, ele é a favor do banimento da tecnologia de reconhecimento facial. Justamente pelo exemplo que você deu. O exemplo que você deu do que acontece na Bahia é um dos motivos para a gente, para nós sermos signatários do documento internacional sobre o banimento da tecnologia de reconhecimento facial, porque a sociedade ainda não está preparada para esta tecnologia. Pode ser que lá na frente a gente evolua para usar, para utilizar da forma adequada, mas agora nós não estamos preparados para isso. Agora é perigoso para uma grande parcela da população o uso dessa tecnologia, né? Porque realmente os foragidos podem estar em qualquer lugar, podem estar lá, podem estar nas áreas mais nobres da cidade de Salvador, não é só nas áreas periféricas, né? Então aí a gente já vê que falta uma criticidade dos sistemas de segurança pública, do sistema de justiça, né? Do nosso sistema, assim como um todo, falta um olhar mais criterioso para entender por que essa tecnologia deve ser banida neste momento, né? Por que a Exatamente. gente não tem condições de aplicá-la ainda? Porque sem ela já está cometendo várias injustiças, né? Várias coisas já acontecem, né? É, Nesse caso, essa aí só vai piorar. uma coisa Só está importante piorando. também dizer, Ana, é que esses sistemas ele entram na nossa vida como muito sutil, É né? igual a eletricidade, é igual a eletricidade, quando vê, está aqui, e a gente fica... Exato, exato. Ele vem trazendo um benefício ou como uma brincadeira, um filtro, né, no Instagram ou determinadas coisas que a gente acha bacana, mas a potencialidade disso é absurda. E a maioria dos equipamentos eletrônicos que vem trazendo impacto nasceu assim, né? Trazendo um ambiente de brincadeira, tal, mas a gente sem saber que efetivamente o que está acontecendo por trás. Uhum. Ana, Voltou. me Tá escuta, me aí. vê? Sim. Facebook mesmo, né? Era uma rede social, agora é uma rede de negócios. Exatamente, Prioritariamente é uma rede de negócios, não é a rede social. exatamente. O próprio Facebook aí, se a gente para assim para pensar, olha o poder que o Facebook tem, olha o poder que a Amazon tem. Não é à toa que eles são os que mais têm dinheiro no mundo, De formar governos, inclusive. né? Poder é esse, Exatamente. poder de gerir as nossas vidas como um todo. Exatamente, mexe com tudo, mexe com tudo. Então, tipo assim, a gente precisa saber, será que esse é o caminho que a sociedade vai realmente ceder, entender que as plataformas devem agir de tal maneira, sem trazer uma responsabilidade social? Por exemplo, tecnologias que efetivamente são empregadas no Brasil só está aumentando a desigualdade.
e as Uhum. injustiças. Então a gente tem que parar para pensar. Eu costumo dizer que, inclusive, a gente agora tem um papel de um ato político hoje é escolher qual aplicativo baixa no seu celular. Sim, sim. É uma escolha política, inclusive. E você falando sobre as tecnologias excludentes, eu falo da gente com o nosso sistema de processo eletrônico judicial, processo judicial eletrônico, PJE, ele acaba sendo muito excludente, né? Exatamente. Porque a gente não tem muitas pessoas, muitos advogados e advogadas não têm uma internet de qualidade, não tem um computador de qualidade, e aí se tornou, né, o processo judicial eletrônico é um instrumento de trabalho, que acaba excluindo. Advogadas e advogados que têm deficiência visual foram banidos da advocacia, porque o sistema não tem acessibilidade. Imagino. Né? Então, é outro exemplo da sutileza tecnológica. Veio para ajudar, para poder diminuir papel, mas essa mudança cultural foi para poucos. E o Não é presidente do STF já disse, né, que vai ser a primeira corte internacional é, eletrônica. Então, a gente precisa saber como é que efetivamente isso vai ser gerado, né? Como é que vai como que as colocar... testemunhas que não têm recursos vão estar testemunhando com seus celulares precarizados, sem acesso à internet. Exatamente. Né? Você tocou em um ponto que, por exemplo, aqui na Bahia, o ensino médio ficou parado um ano porque não tinha estrutura tecnológica. E o cara quer colocar uso de reconhecimento facial. Então a gente está falando aí também de um déficit muito grande para essa população, essa nova geração. Um ano sem estudar é um impacto muito grande. Né? É. Então, assim, enquanto a burguesia estava tendo, continua tendo aula online, sem impactar. Então, amanhã ou depois, são essas mesmas pessoas que vão questionar cotas raciais, que vai dizer que é mimimi, que vai É. romantizar a miséria e achar que ele é o vencedor porque passou pela miséria, porque todo mundo acha, a grande maioria acha que a gente tem que passar por miséria para vencer. Né? É. Então, Para as pessoas receberem auxílio emergencial, se precisavam baixar um aplicativo. As pessoas não têm celular. Aí se amontoavam, se aglomeravam naquelas filas humilhantes de virar a madrugada numa fila no frio, ao relento, porque não conseguia ter o acesso ao aplicativo. O meu pai estava me visitando nesse final de semana. Aí eu abri uma conta num banco digital para ele. E quando ele voltar para me visitar, eu vou convencê-lo a encerrar a conta, porque é muito difícil para uma pessoa idosa acessar esse tipo de tecnologia. É um intuitivo que para quem é da nossa geração para cima. Lá para exatamente. trás não é intuitivo, não é nada intuitivo para Você eles. trouxe dois O pontos muito INSS importantes. também. O Quer ver? INSS está absurdo. O INSS está impossível das Exato. pessoas terem A acesso. população ficava aposentada e sabia pelas agências de empréstimo, né? Então, a gente já vivia isso aqui. Aí o que que acontece agora? Eu percebi também que para tomar vacina você tinha que atualizar seu cadastro no SUS. E inúmeras informações que eu achei desnecessária você fornecer. Qual é a qualidade da gestão desse banco de dados que formou na pandemia? A gente não tem noção, né? E efetivamente, se está seguro esse banco de dados. Se a gente tivesse uma autoridade nacional de proteção de dados funcionando desde o início da pandemia, principalmente, o controle da pandemia estaria anos-luz melhor do que está agora. Como a gente não estava, realmente a gente não tem noção. A gente não tem noção dessa coleta de dados. Qual é o nosso mapeamento real? Só aquele consórcio que aparece todo dia, consórcio de imprensa, aquilo não é suficiente, aquilo não diz para a gente muita coisa. Exatamente, Não sei exatamente. quantas pessoas negras foram infectadas, ou então morreram de Covid. Não Qual sabemos. é a questão da vacinação? A gente não tem essa noção. A Exatamente. Ou gente seja, a gente vive, Ana, numa encruzilhada dos dados. Porque o dado da raça negra é um dado sensível. Uhum. Né? Então, a gente, de fato, determinadas políticas públicas a gente vai precisar coletar
E aí a gente vai precisar exigir de uma segurança muito forte do governo para com esses dados. E, por outro lado, fornecer essa informação numa sociedade que é munida de racismo institucional, estrutural, é muito perigoso. Uhum. Por isso que eu entendo que a função do Acutalume de efetivamente da existência do grupo é fortalecer toda a comunidade negra, não só, inclusive convidar as outras instituições que já assim já labutam para incorporar no seu estatuto a proteção de dados. Sim. Eu acho que o trabalho da Alcotone no curso, por meio do curso de formação antirracista no Direito à Tecnologia, é muito importante, né? É um trabalho bem bacana que a gente está desenvolvendo e eu acho que esse curso ele vai também abrir a discussão, né, abrir esse debate para dentro do movimento. É muito importante e urgente a gente pautar isso, né, Alain? Porque agora é uma ruptura de sociedade e construindo uma outra sociedade. Então, se a É. gente efetivamente não colocar as travas devidas agora, em determinados pontos críticos, o impacto vai ser muito maior. É o caso da Bahia. A Bahia saiu disparada fazendo uso do reconhecimento facial, coletando todo tipo de dados de criança, de adolescente, de adulto, de idoso, de forma totalmente discriminada, sem qualquer Reconhecendo segurança. errado, reconhecendo pessoas de maneira errada. Exatamente. Exatamente. Fazendo reconhecimento de pessoas equivocadas, se a pessoa passando. Eles falam assim: você vai ter falso positivo, positivo e o negativo. Mas, na realidade, essa nomenclatura também é um engodo. Porque o que está se falando? O negativo, você é um cidadão normal que não deve nada. O falso positivo é o suspeito. E o positivo é o foragido. Então, a gente precisa, inclusive, se ligar nas formas que são colocadas. Porque quando você fala falso negativo, não soa tão pesado como suspeito. Quem é que gosta de ser suspeito? Falso positivo leva para o lado medicinal, de um teste que você fez, daqui a pouco você pode fazer de novo para verificar. Agora, quando você fala em foragido, suspeito, criminoso... Exato. Né? Aí ficam os negros na pecha, né, de suspeito natural eternamente. Exatamente. Então, é muito importante esse nosso diálogo aqui. É importante que a sociedade comece também a perceber que mudou, o mundo mudou, a forma de gerir até ganho capital, porque, por exemplo, a LGPD ela vem nessa linha mercadológica, né? Muito mais mercadológica. Está sendo explorado muito mais o lado mercadológico. Dizer, a sua empresa precisa de fato, senão vai levar multa. Mas ela é tão potente porque agora, se a gente coletar dados, você vai conseguir compreender, inclusive, se você está no nicho correto, antes de fazer qualquer investimento. Você consegue verificar se seu produto, seu serviço vai ser, de fato, acolhido no mercado. Por outro lado, a gente tem essas aberrações, que é levar um cidadão para a cadeia injustamente. Então, estamos falando de pontos. Então, como parte da sociedade que já está atenada para esse tipo de economia, não é à toa que você vai ver aí diversos cursos de grátis, falso grátis, né? Na realidade, não existe nada de graça ali. Existe uma forma de captar seus dados para efetivamente lhe conhecer. E, para além disso, a partir disso, começar também a fazer predileções. Você vai saber o que a pessoa gosta, o que não gosta, o que eu posso encaminhar para ela. Então, a gente virou, o cidadão virou a matéria-prima que está sendo extraída. Né? Então, os consumidos. Exatamente. Dos pés à cabeça, porque é o que você pensa, é o que você gosta, o que você... É de tudo. Consegue. Colhem tudo nosso. Tudo. Exatamente. Tudo. Exatamente. E a tecnologia possibilitou isso, né? Com diversos softwares, diversos... Esqueci o nome do correto. Que efetivamente colhe seu celular pode estar desligado na sua cabeça, mas ele está ali trabalhando
levando informação da sua casa, do seu ouvindo o que você ambiente. está conversando, ouvindo tudo que você está fazendo. Exatamente. É. Então a gente Impressionante. Olha, precisa... Laís, pode falar, pode concluir. Aí quando você fala do seu pai, eu lembrei aqui de minha mãe. Eu tenho, de vez em quando, minha mãe não fica na internet toda hora comprando. Ah, mas estava barato, estava não sei o quê. Eu não tenho mais esse controle. Ela não mora comigo. Então, tipo assim, quando eu vou, é que eu vejo, chegou não sei o que para mim que eu comprei. Ou seja, caindo de paraquedas. Eles estão induzindo o que ela tem que comprar. Ela está achando que está escolhendo. Exatamente. Não está Exatamente, escolhendo entendeu? e não está. Então Então, a o gente meu tem pai, aí meu pai ele já não quer ter redes sociais porque ele tem a noção de que está sendo controlado. Ele não quer ser controlado. A ideia do banco digital foi minha, mas já desistia. E aí eu fico assim, poxa, que bom que você vive nessa bolha longe dessas coisas. E assim, ele é totalmente invisível para a tecnologia, porque ele foi ter smartphone agora. E apesar de ser um homem que gosta de muita tecnologia, ele conseguiu se blindar. Eu não sei como, mas ele conseguiu se blindar de tudo. esse que é o certo. Esse que é o certo. Mas a gente não consegue mais, né? A gente tem uma vida de trabalho, a gente tem todo um fluxo que, infelizmente, a gente sabe da preocupação, mas, ao mesmo tempo, isso é prejudicial quando a gente fala de advocacia, né? É. Quando você não está se expondo, quando você não está nas redes. Como é a forma hoje de captação de cliente? Em que pese a OAB agora falar que vai flexibilizar, inclusive isso é um impacto maior, porque agora, enquanto todas as outras empresas fazem uma abordagem agressiva, né, uma publicidade direcionada, a gente não pode fazer isso. Então, a gente está mais impactado ainda, principalmente a advocacia negra, porque não estaríamos com condições, até mesmo de disputar. Porque quando a gente fala em funcionar... Marketing jurídico é caro, dá trabalho porque tem que ser personalizado, cada um tem sua forma de advogar. A advocacia é uma profissão muito personalizada. Eu aqui defendendo minha advocacia artesanal, minha advocacia raiz, as redes sociais do meu escritório são muito fracas, assim, aqui do Romano e Lima. Porque a gente acredita ainda na distribuição de cartão, no boca a boca, corpo a corpo, só que com a pandemia... E é difícil mesmo, porque, por exemplo, a gente agora, de vez de ter um estagiário, vamos supor assim, que era o que segurava, a gente precisa de um cara do marketing. É isso. Precisa incorporar ela. Já tinha áreas aqui que tinham que cuidar do marketing do escritório, já tínhamos que contratar assessoria de imprensa, mas até aí não era a gente. O negócio vai por um caminho que não tem a nossa autenticidade. Exatamente. Mas o mercado fica exigindo isso. Exatamente. E aí a gente fica aqui batendo o pé para a gente não entrar nessa ciranda, mas assim, é quase que inevitável. Alain, nossa live passou voando, ela já está muito no fim. A gente precisa promover outros encontros. Com certeza. Várias pessoas legais passaram por aqui. A Rosana Rufino veio aqui prestigiar a gente. Eu acho que a gente precisa discutir muitas vezes esse tema e criar um senso crítico, porque a situação é perigosa, real, Exatamente. né? Exatamente. A gente está vivendo um momento muito crítico já, né? Em virtude da pandemia, em virtude desse desgoverno. E, para além disso, a nossa vida já não era fácil, né? Então, com essa nova sociedade, mais do que nunca, o movimento negro precisa se unir, seja lá em diversas esferas, até porque essa legislação é uma legislação que vai tratar também, dialogar com diversas áreas, né? Não é à toa que a gente tem aí no nosso corpo diversas pessoas da tecnologia, marketing, afim, para compreender esse mundo e saber efetivamente quais armas a gente pode estar se utilizando para brindar nós agora, que estamos vivenciando, mas, sobretudo, as futuras gerações que, com certeza, já estão sendo impactadas, né? Então, a gente segue no caminho esperançoso, que efetivamente a gente vai conseguir, como sempre conseguiu, ser um diferencial, promover mudanças, exigir mudanças também. E é isso, a gente agradece já aqui a todo mundo que participou com a gente aqui nesse papo maravilhoso.
tinha tanta coisa também, né, que a gente às vezes até foge. Porque o tema Pô, a gente nem chegou no racismo no algoritmo. é exatamente, o Nem tema ele chegou, não deu é tempo. muito Eu estava rico. numa outra oportunidade. Né? Quando a gente foi falar do reconhecimento facial, a gente queria chegar ali na raiz desse problema, mas nem deu tempo. Mas, assim, valeu para a gente abrir a reflexão, para quem assistiu a gente, para quem vai assistir depois. Tá aí, a gente é para refletir, a gente está lançando reflexões. Sementes, com certeza. Praticamente. E acessem as redes do Aqualtune, gente, no Instagram, no Twitter, Aqualtune Lab. Tá bom, Sigam, gente? curtam, compartilhem. É isso aí. Alain, um prazer conversar com você. Sempre é muito bom quando a gente consegue arrumar tempo para trocar ideias, né? Sempre muito produtivo, muito proveitoso. Muito Gratidão obrigado. aí pelo momento, viu? Gratidão também, Ana. Tudo de bom para você. Realmente é sempre maravilhoso estar com você, falar desse assunto, falar de tantos outros também. E, sobretudo, saber que você está bem, em que pese a gente está vivendo um momento muito difícil, né? É, a gente está vivendo um momento muito crítico, enquanto muita gente também Estamos está passando sobrevivendo fome, agora. né? Então a gente sofre muito, não? Então, mas é o sentimento também de resistência, de dizer que a gente precisa continuar para poder efetivamente superar isso e ajudar assim a todos. Justiça social na nossa veia, né, Alain? Com certeza, com Gente, certeza. um prazer estar com vocês aqui, ó, quem acompanha a gente até agora. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.